Olá, mulheres, boa noite, paz do Senhor, sejam bem-vindas. Vamos entrando, convidando mais mulheres para estarem aqui conosco. Envie esse aviãozinho aí para quantas mulheres vocês conseguirem enviar para que elas possam estar conosco. Hoje estamos encerrando a série Depressão vezes Igreja e o meu desejo é que vidas tenham sido alcançadas e transformadas por esta série, que mulheres possam ter encontrado nesta série a ajuda que precisavam para vencer esta doença, esse mal do século que nos assola hoje. Amém? Vamos convidando mais mulheres para que possam estar conosco. Estarei recebendo a pastora Janerina Duarte hoje, para nós estarmos encerrando esta série. Amém? Que todas vocês possam estar convidando mais mulheres. Vamos estar meditando neste louvor, neste momento. Olá, boa noite, paz do Senhor. Sejam todas bem-vindas. Que a gente possa estar, sendo fortes e corajosas. Esses dias eu decidi iniciar com este louvor, porque estes dias essa palavra ela tem ecoado dentro de mim. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa, seja forte e corajosa, né? Quantas vezes, né, a gente se desanima, para no caminho, né? E a gente pensa que a gente não tem força, mas o Senhor aqui, essa palavra se encontra lá em Josué 1:9, eu vou até ler ela completa para nós.
Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar, né? Quando o Senhor falou isso para Josué, Josué não estava passando por um momento fácil, né? Era um momento difícil. Ele estava entrando para no lugar de Moisés. Moisés era um grande líder e Josué estava com medo. Ele tinha o direito de estar com medo naquela situação, aos nossos olhos humanos. Mas se ele olhasse para Deus, ele não teria direito de estar com medo. O Senhor, ele disse para ele naquele momento: confie em mim porque eu estou contigo. E quem foi Josué? Josué se tornou sucessor de Moisés e ele foi forte e corajoso e atravessou com o povo o deserto e levou o povo ao lugar de destino, para onde o Senhor tinha destino do povo de Israel. Então, que nesta noite nós possamos entender que no Senhor nós somos fortes e corajosos, que no Senhor nós podemos todas as coisas, que nós devemos lançar todo o nosso medo nos pés do Senhor, porque Ele diz que está conosco em todos os nossos momentos. Que nós não nos esquecemos de quem é o Senhor nestes momentos, né? De dor, de luta, de crises, porque o Senhor neste momento está nos carregando no colo. Amém, meninas? Vocês estão conseguindo me escutar? Estão conseguindo me ver? Tá tudo bem aí? Vocês podem estar falando. Meninas, convidem mais pessoas para estarem aqui conosco. Eu vou estar convidando a pré-leitora da noite para entrar, porque eu gosto sempre de dar oportunidade para que elas falem tudo o que tem no coração delas para a gente. Amém? Tá bom, Adri? Então, pastora Generina, vamos estar recebendo a pastora Generina. Pastora Generina é um presente que eu ganhei aí no meio desses trabalhos de devocional. E eu lembro que um dia ela me mandou uma mensagem agradecendo pelo o trabalho que eu estava fazendo, porque ela estava passando por um momento difícil. E aí, quando que ela era uma pastora, eu falei, meu Deus, que responsabilidade a minha está sendo importante no momento da vida de uma pastora, né? Eu senti o peso do que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo eu me senti gratificada, porque quando alguém para e manda uma mensagem para a gente que faz esse trabalho, fortalece a gente, porque não é fácil estar aqui, não é fácil o trabalho de devocional diários. No grupo ele dá muito trabalho, ninguém sabe quanto trabalho tá, o quanto demanda do nosso tempo, né? E quando alguém manda agradecendo, e ainda assim que nem a pastora, nossa, foi tão gratificante para mim, me fortaleceu. E todas as vezes que eu precisei da pastora, ela estava ali, já participou do devocional conosco, e sempre que eu convido para algo, ela diz sim, e sempre presente, me mandando uma mensagem, perguntando como eu tô. E isso é importante. Pastora, muito obrigado pelo teu sim, né? Muito obrigado por quando às vezes a gente está até pensando em parar e vem uma mensagem, né? Isso é gratificante e foi gratidão para mim recebê-la, pastora, aqui, que para mim a pastora, né? É uma pastora, tem toda uma sabedoria, e este tema aí que nós estamos tratando é um tema tão importante, né? E ter uma pastora aqui para dizer é importante, né? Pastora, seja bem-vinda. Eu vou dar lugar na casa para a pastora, fique à vontade, possa estar, né, falando aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração para nós e abençoando as nossas vidas. Amém? Amém. Eu saúdo você, né, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Para mim é uma honra estar aqui com você. É algo assim que foi realmente essa nossa amizade. Eu creio que foi gerada no coração de Deus, porque como você mesmo falou, a sua amizade, o nosso contato chegou no momento em que eu estava precisando, porque às vezes a pessoa acha assim, uma pastora, né? Ah, Pastores também têm crises, têm necessidades, né, de um momento de apoio, de oração, e foi exatamente isso que você foi, né? Então, amém. o que isso vem nos mostrar é exatamente a nossa vulnerabilidade. Todos somos um.
né? Então, não tem ninguém melhor, nem mais sábio, nem maior. Não, nós estamos todos na dependência do nosso Deus, né? É isso que nós cremos. E na verdade, eu até saí do grupo e você ligou para mim e eu lhe agradeci. Obrigada por não desistir de mim, né? Porque eu acho muito importante aquilo ali. E isso tudo fez com que a gente desenvolvesse uma amizade, um carinho muito grande. Eu quero agradecer a você pela honra de me convidar, de estar aqui no seu espaço, na sua casa, né? Isso é uma honra para mim. Amém. Para falar da palavra de Deus, né? Daquilo que Deus vem atender às nossas necessidades, esse Deus de amor, de bondade, de carinho, esse Deus cuidador, né? Que gerou no seu coração o cuidado. Ninguém se expõe tanto, ninguém cuida tanto, ninguém faz devocional, ninguém faz live, né? Assim, no seu estilo, que não tenha esse amor, né? Amém. Então, eu lhe agradeço por isso, né? E quero cumprimentar cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo. Quero cumprimentar também com a paz e a graça do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que à vontade, pastora. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Então, para mim, foi um momento assim, muito importante, né? Porque esse período de pandemia foi um período muito difícil e essa pandemia veio para abalar a estrutura de todos, né? Verdade. Não apenas das pessoas que convivem, mas dos pastores que de repente tiveram as igrejas vazias, né? Você vê a responsabilidade, né? Sim. Como é que a coisa chega, né? Como é que foi um desafio a pandemia? E o meu tema hoje é exatamente a depressão na pandemia. Né? Então, todos ficamos vulneráveis, todos ficamos naquela zona de vulnerabilidade e eu acho que é exatamente esse amor, esse cuidado de uns para com os outros que faz totalmente a diferença. Né? Então, o Senhor é bom. Sim. O Senhor é muito bom. Eu tenho participado, assim, tenho assistido as lives, porque assim, não assisto todas as vezes ao vivo, porque tenho culto, né, prego nas quarta-feiras, mas depois eu assisto. E esse assunto foi muito bem abordado por você, pela sua experiência de vida, e também por todas as convidadas, pessoas extremamente capazes, pessoas que trabalharam muito bem esse assunto, né? Então, acho que não ficou nenhuma dúvida. Sim. O que precisa a gente conversa, né? A gente vai conversando porque sempre tem algo a ser falado, né? Verdade. E interessante, Michele, é que essa questão da depressão chegou nas igrejas porque o ser humano, ele é o ser físico, ele é emocional, ele é o espiritual, e quando algo afeta qualquer uma dessas áreas, o restante sofre. Né? Se você adoece fisicamente, abala o emocional e o espiritual. Se abala o emocional, automaticamente as outras áreas também sofrem as consequências, né? São prejudicadas. E o interessante é que tudo isso reflete dentro da igreja. A gente acha que não, mas a casa do Senhor é o Belém, é a casa do pão, né? É o lugar onde as pessoas querem encontrar respostas para suas vidas, é o lugar onde as pessoas buscam as soluções. E a solução, nós precisamos realmente conhecer o assunto, mas acima de tudo, nos colocar na dependência do Senhor. Sim. Porque este assunto é um assunto emocional, né? A depressão. E a depressão chegou, de repente, uma enfermidade que estava lá na Ásia, né? E a gente achava que estava tão, tão distante, né? Igual aquele filme do Shrek.
Ah, mas está tão distante. Sim. Mas, na verdade, de repente chegou aqui no Brasil e todo mundo teve que se trancar, as pessoas perderam aquela linguagem de amor, aquele contato, aquele abraço. As pessoas tiveram que se fechar dentro de suas casas, presas ao medo do desemprego, porque o desemprego chegou. Aquele relacionamento que muitas vezes era disfarçado, relacionamento conjugal, que muitas vezes você pegava a sujeira e jogava debaixo do tapete, né? Disfarça, né? Finge que não existe, finge que está tudo bem, né? E o filho que você deixava, terceirizava a sua atenção, e aí de repente você teve que ficar em casa e socorro. Quem me livrará, né? Quem poderá me defender? E Chapolin não pôde defender, né? Como sempre, ele não defende, né? Então, algo assim que realmente veio para balançar a estrutura. E eu vi pessoas, né, que o esposo esteve num quadro de desespero, de desemprego, ele, a esposa, aluguel atrasado. Graças a Deus não foi um caso aqui na nossa igreja, né? Não para dizer que a nossa igreja é melhor que as outras, não. Como eu falei para você, nós todos estamos num quadro de vulnerabilidade. Todos somos seres humanos, não tem ninguém melhor que o outro. Mas eu conheci uma pessoa que o chefe da casa, ele passou por um desemprego, a esposa também, e menino grita, menino chora, a mulher quer pagar a conta, esse homem pegou a mulher, jogou fora de casa, passou o cadeado na porta, todo mundo ficou na rua. Meu Deus. Quer dizer, uma crise total. Então, e aí, como é que se administra uma situação dessa? Né? Por quê? Porque todo mundo foi pego de surpresa. E aí a gente viu no início atitudes berrantes, atitudes desesperadas, porque, na verdade, muitos entraram em depressão em consequência de fatores externos. Nós sabemos que existem os fatores internos, né? Os hormônios, existem aquilo que não é produzido pelo organismo e deixa de produzir, ou nunca produziu, ou em determinados momentos produz ou não, mas essa depressão veio para mexer com a estrutura. Sim. Então, você teve que se confrontar com a realidade, você teve que saber que precisa conversar, você precisa dialogar, você precisa dar atenção aos seus, né? E, na verdade, todos nós ficamos uma igreja em nossas casas. Sim. Cada casa ficou sendo uma igreja e foi uma chamada, né? Eu vejo que a depressão foi uma chamada do nosso Deus para que nós sejamos, né, no caso, ou o marido ou a esposa, exercer aquele papel de sacerdote. Né? No caso, a casa que tem o patriarcado, né, tem o marido, que ele exerce o seu sacerdócio, mas aquele que não tem o esposo, que a mulher ocupe esse lugar. Para ter aquela parada, né? Não, eu preciso reorganizar o meu mundo, eu preciso buscar em Deus força para enfrentar tudo isso, eu preciso buscar ir além de mim mesmo, eu preciso relevar e não ficar fazendo picuinha por pequenas coisas, por causa de um tubo de pasta que foi espremido no meio, né? Porque esqueceu a toalha molhada lá em cima da cama. Não dá para você prestar atenção a tantos pequenos detalhes que a gente pode viver muito melhor. Né? Então, sim, foi a época de nós relevarmos. Né? Então, é exatamente isso. Quando chegou aqui, qual era a palavra? Vamos orar, mas nós vamos nos reavaliar. Foi uma chamada para dentro. Né? Para olhar para as nossas emoções, olhar para dentro de nós, o que é que eu estou sendo, o que é que eu estou fazendo, aonde está a minha base, onde está a minha estrutura, aonde é que está o meu alicerce, e eu preciso exercer o meu papel dentro do meu lar. Né? Então, foi isso que a gente viu, né? E foi isso que nós fomos trabalhar em cada lar, em cada pessoa, em cada indivíduo, e chegou o desemprego, e chegou o medo, que o medo é aquela prisão, o medo é aquilo que nos freia, que paralisa, que faz... eu conheço pessoas
que ficaram trancadas e ainda hoje estão trancadas nos seus lares com medo da enfermidade. Sim. Né? Então, pessoas que estão trabalhando, precisando de um auxílio do médico, né, um psiquiatra, e com muita insistência foram buscar o psiquiatra. Mas nós tivemos que quebrar muitos tabus. Sim. Muitos tabus. Né? Até hoje, quebrado tabu quando se fala em doenças, né, psicomáticas. As pessoas têm muito preconceito com isso, né? Tem muita dificuldade de pedir ajuda, tem muita dificuldade de deixar que as pessoas vejam, né, que ela precisa. Sim, na verdade, Michele, até um certo tempo, eu que sou lá do Nordeste, né, a gente viu que algum tempo atrás as famílias ricas não tinham problemas de depressão. Mas será que é porque não tinham problema de depressão? Não, é porque eles tinham e escondiam, eles tinham vergonha, muitos nem tratavam. Por quê? Porque era expor uma ferida, né? E todo mundo quer botar aquela boa cara, aquela boa fotografia, a boa aparência, não é verdade? Porque ninguém quer ser o doente da sociedade, né? Principalmente quem tem dinheiro, não quer se expor. Então, foi uma quebra de tabus, uma quebra de padrões, e lá no Nordeste, ninguém tinha problema de depressão. Então, veja bem que situação, né? Então, muitos padeciam, a doença até se agravava, chegava-se ao suicídio, porque não era tratado. Né? Então, muitas vezes, ninguém nem falava no assunto, porque era algo, né, que falava-se a boca miúda. Sim. Então, depressão foi ser um assunto mais bem, assim, explanado, mais, trabalhado, assim, de uma forma mais comum, de um dia desse para cá, né? Então, até mesmo, existe um tabu de que crente não podia ter depressão. E se tivesse depressão, não era espiritual, certo? Se tivesse depressão, estava em pecado. E o pastor que indicava para ir procurar um psiquiatra é o pastor que não era espiritual. Vê que situação, né? Quer dizer, uma situação assim, difícil de ser trabalhada. Né? Então, em alguns meios, né, evangélicos, inclusive, não estou aqui para criticar de forma alguma, mas são assuntos que precisam ser abordados. Né? É preciso que a gente encare as coisas de frente para encontrar soluções. Nós precisamos, na verdade, prevenir para não ter que chorar um suicídio. Não é verdade? A gente tem que prevenir. Nós precisamos levar as pessoas a um autoconhecimento para que essa pessoa possa buscar, possa se perceber. Eu sei quais são os meus limites. E a partir do meu limite, quando eu começo a perceber aquele sinal de alerta, ao invés de eu avançar, continuar naquela mesma prática, ou mesmo situações de estresse, que a gente sabe que muitas vezes o estresse leva, né, à depressão, então já conheço meu limite, então eu vou parar aqui. Né? Por quê? Para prevenir não cair no estado de depressão. Então, muitas vezes, a pessoa, até, às vezes não é nem tanto o ambiente social, às vezes não é nem tanto a igreja, é a própria pessoa que não quer admitir. Eu não estou doente. Eu não tenho depressão. Depressão é para qualquer pessoa, menos para mim. Certo? E por quê? Será que essa pessoa é um super-herói? Né? Agora eu faço como Jesus, né? Quem não teve, se não teve depressão, ou pelo menos momentos depressivos. Por quê? Porque se você tem pessoas que tiveram situações de perda financeira, né? Essa perda leva você a momentos depressivos. E se não cuidar, você cai na depressão mesmo, né? Sim, exatamente. É o questão do luto, é a questão até mesmo de esse mundo competitivo que nós vivemos, que você precisa produzir, que você precisa bater metas, que muitas vezes você não bate metas. E eu já recebi ligações de pessoas dizendo, pastora, eu estou aqui na janela do apartamento e vou pular, porque eu não bati meta.
É uma cobrança muito grande. Eu já sofro de problemas A, B e C e eu não tô produzindo no meu ambiente de trabalho, então eu prefiro morrer a ser relegada, né? A ser mais descriminalizada lá dentro do meu ambiente de trabalho. Então, é preciso que a gente atente para isso. E a igreja funciona como uma unidade terapêutica, né? Nós estamos aqui para curar, nós trazemos um outro remédio, nós vamos curando pelo outro lado, né? Em vez de você ir do físico para o espiritual, a gente vem do espiritual para o físico, porque Sim. Ele traz, né? Já é provado, pessoas que buscam, que têm fé, que têm esperança, elas se curam mais rápido. Então é por aí, né? Que a gente vai e isso tem dado certo, né? Por isso que as igrejas não podem ser relegadas. Por isso que o ambiente da casa do Senhor, muitas vezes a pessoa diz assim, eu sou casa de Deus. Sim, você é o templo e a morada do Espírito Santo. Mas nós todos juntos, nós formamos o corpo de Cristo. Certo? Ele é a cabeça e nós somos corpo. E se não fosse de tamanha importância, o próprio Deus não teria ordenado a igreja, né? Esse funcionamento, né? Você sozinha, você é uma gota, eu sozinha sou uma gota de água. Mas quando nós estamos juntos, nós formamos o oceano. E é dessa forma que nós precisamos espalhar o reino de Deus, trazendo aquela mensagem de esperança, trazendo uma mensagem de salvação, de cura, porque o nosso Senhor, Ele veio para tornar possível o impossível. Né? Eu não acredito nesses decretos, né? Não tem cura. Mas se Deus cura câncer, por que Ele não cura uma depressão? Não é verdade? Se Deus cura, eu mesmo fui curada de um problema na minha visão, né? Que o médico disse que não tinha cura. Por que não pode curar uma ansiedade? Né? Então, assim, nós precisamos saber que nós somos um. A gente não é pessoas divididas. Aqui é o corpo, aqui é a alma, aqui é o espírito. Não, tudo funciona junto e misturado. Verdade. Né? Então, eu acho assim que nós precisamos nos conscientizar cada dia mais e não nos colocar naquele pedestal de eu não tenho depressão, você é sim, né? Ou, como disse o próprio Senhor Jesus, eu aplico aquilo ali para todas as áreas da vida. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quem não já teve um momento de tristeza, de depressão, quem não já quis chutar o balde ou o pau da barraca no seu casamento, porque já não estava mais aguentando, estava à beira, né? A sua autoestima baixíssima, né? E aí, se você não cuida, se você não vai se rever, que você está dentro de um processo, que você precisa aceitar o processo do Senhor na sua vida, que você precisa retomar, se reaver, se realinhar, você é um ramo na videira, você precisa se alimentar da videira, você precisa entrar no secreto com o Senhor. Aí, quando você se alinha, você vê as soluções, porque o Senhor vem ao encontro. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, eu vejo que nós estamos precisando ser mais reino, né, viver o reino, hoje mais do que nunca. Né? Então, quando eu aceitei Jesus, eu disse para Deus, né, eu quero que essa palavra seja uma realidade na minha vida. Se o Senhor abriu o mar vermelho para Moisés, é preciso que abra para mim. Não é verdade? É preciso que ele abra para mim. E a gente não exercita. Não. Exatamente. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Essa palavra precisa ser uma realidade na minha vida e na sua. É preciso que nós vivamos de verdade isso aí. Não, muitas vezes a gente acha que a palavra de Deus é algo assim, tão distante. Não, ela está aqui, juntinho. O Espírito Santo está aqui comigo, está com você. Não existem momentos que ele nos desampare. Nós precisamos viver a solitude, não a solidão. Né? Sabendo que o Senhor Jesus está comigo e com você. Está com cada um de nós que nos assiste. Né?
em cada um daqueles que estão em momentos de dificuldade. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa palavra é uma realidade. Eu não estou só, né? Pode não ter ninguém, mas eu não estou só, né? Então eu acho isso assim fantástico, né? Eu acho fantástico, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele tem, apesar de toda e qualquer circunstância, Ele nos ama. Então esse resgate do amor de Deus nas nossas vidas nos ressignifica. Ele nos ressignifica. Porque pode estar tudo dando errado, está tudo de cabeça para baixo. Eu já tive momentos em que minha vida estava toda de cabeça para baixo. E eu dizia, eu não estou entendendo nada. Né? Eu não estou entendendo nada. Eu, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Mas o Senhor estava, a minha vida estava como um quebra-cabeças, e eu sei que a sua e a de todas as pessoas passam por isso. Sim. Existem momentos que a nossa vida está um verdadeiro quebra-cabeças. E a gente não entende nada, está tudo embaralhado. Mas nas mãos do Senhor, Ele está alinhando, colocando cada peça no seu devido lugar. Aleluia. Né? Tudo mudou a partir do momento em que a gente lê a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, mas tem dias que um versículo parece que salta diante de você e muda, né? Aí, do jeito que tem a história que é antes e depois de Cristo, existe a sua vida antes e depois de um determinado versículo. Sim. Não é verdade? Sim. Então, houve um momento na minha vida que eu questionava muito determinadas coisas. Por que que a vida dá certo para fulano, mas não dá para mim? Ah, mas por que dá certo isso e não dá aqui? Entendeu? Eu vivia naquele mar de lamentações. Então, até que um dia, eu cheguei para Deus, depois de um determinado acontecimento, e eu disse para Deus, o senhor vai falar para mim agora? Não, eu não admito, não. Não tem como. O senhor precisa falar comigo. Tem uma palavra de esperança para mim. Tem uma resposta de Deus. Tem uma palavra eu preciso que o senhor fale comigo agora. Né? E não houve, assim como Elias, não foi um trovão, não foi um raio, não foi uma tempestade, mas foi um versículo, né, que diz, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, da Tamires Freitas, que entrou agora, que é ovelha da nossa igreja, do nosso ovelha do Senhor Jesus, né? Como o próprio Jesus disse para Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então as ovelhas não são nossas, são de Jesus, né? A gente apenas cuida, né? Então, esse versículo fala assim com uma profundidade tão grande ao meu coração, que quando está tudo assim, tudo embaralhado, Michele, eu já estou sabendo, eu já estou com a antena ligada, né? Eu estou no processo. Eu estou no processo. Está tudo, a minha visão natural não está percebendo. Aí eu vou e peço ao Senhor, Senhor, abre a minha visão espiritual. Então eu acho que é um momento que nós precisamos, né, nesses momentos difíceis, nós precisamos pedir a Deus que Ele abra a nossa visão espiritual, para que nós possamos ver o final da história. Né? Muitas vezes a gente foca muito no pingo preto, no pano branco. Né? O pano está todo branco, mas tem um pinguinho preto. E a gente foca muito ali, porque sujou, porque estragou, por que está acontecendo? Por que a tinta caiu exatamente aqui nesse lugar? Quando, na verdade, nós temos todo um pano branco para glorificar e agradecer a Deus. Nós temos tantas bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Ele nos abençoa desde o nosso deitar, né? Passamos a noite todinha, o Senhor está nos abençoando, está nos guardando, está protegendo, está cuidando, suprindo cada necessidade, cuidando de cada detalhe. Amém. Eu não sei, aqui, no caso das mamães, né? Quem é mamãe de primeira viagem, quando teve o seu primeiro filho, eu mesma acordava de noite e olhar se o meu filho estava respirando. Não sei quem passou por essa experiência. Quase toda mãe.
Né? Aí, resultado, você percebe que o Senhor está cuidando quando o seu filho está dormindo. Da mesma forma somos nós, o Senhor está cuidando de nós, porque Ele nos ama, de um amor tão especial, um amor tão valioso, um amor tão grandioso, que Ele dá valor, revalor, dá um significado tão grande às nossas vidas, que tudo se faz novo, né? Eu acho assim fantástico. Quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a pensar no que Deus fez, no que Ele faz e no que Ele ainda fará em cada um de nós, né? Eu acho tremendo, porque Deus tem feito muita coisa mudar. Então, nós vimos todo o medo, né? As coisas foram passando, as coisas foram se alinhando, foram se reajustando, e hoje nós vemos pessoas dando testemunhos de que na pandemia voltaram a ler a Bíblia, na pandemia foram realizar o culto doméstico, na pandemia nós vencemos determinados momentos depressivos, né? Porque foram buscar o socorro no Senhor. Então, isso é muito importante. É que a gente comece a perceber os nossos limites para não cair na depressão e esses momentos depressivos a gente possa cuidar, a gente possa trabalhar de tal forma que eles possam ser vencidos, né? Na verdade, vencedor significa aquele que vencedores, né? Interessante. Vencedor é o que vencedores. Então, cada um de nós precisa vencer a sua dor, né? Cada um de nós precisa vencer a sua dor. E se a gente for pensar bem direitinho, somos desafiados todos os dias. E como? Somos né? Com toda certeza, aquilo que lhe perturbava a sua alma no princípio da sua fé, ou no princípio, na sua meninice, enfim, hoje não é mais. Por quê? Porque você foi vencendo etapas, você foi aprendendo a administrar a sua vida e hoje os seus desafios são maiores, né? Os gigantes, né? Assim como o Davi, que venceu o leão, que venceu o urso, depois chegou um Golias, né? E vai tomando outra proporção. Por quê? Porque você vai avançando na fé, né? E o Senhor vem nos capacitando. A minha visão, eu quero dizer que a minha visão é de pastor, né? Os outros vieram com a visão de psicólogo, né? A minha de pastora, né? De cuidadora, de apacentadora, certo? De levar a pessoa a ver a vida, os problemas, os desafios de uma outra forma. Buscar o nosso socorro no Senhor. Graças a Deus, porque todas as convidadas são mulheres de Deus, você chamou mulheres de Deus muito valiosas, né? Tive o cuidado de que fossem mulheres de Deus também. Sim, mulheres de Deus. Eu assisti e vi seus devocionais, né, muito importantes, e é isso que nós precisamos saber, é que nós temos uma utilidade. Dentro desse contexto de reino de Deus, nós temos uma utilidade. Nós temos um papel a desempenhar. E que os problemas vão chegar, que as decepções vão chegar, as frustrações vão chegar, e nós vamos confiar e nós vamos quebrar a cara, né? Nós vamos confiar demais, mas faz parte, né? Aquela questão de nós, quando vamos para academia, nós vamos malhar para perder aquela gordura, aquele tecido adiposo, né? A gente poderia comparar que é que enfeite, né, na nossa vida espiritual, aquele ego que está muito inflado, não é verdade? Sim. Aí a gente começa a chegar aos problemas e você começa a perceber que muita coisa que você dava tanta importância, na verdade não tem valor nenhum.
Muitas coisas só vem para atrapalhar. Né? Aquele ego todo inflado, aqueles mimimis que a gente tinha. Aí o Senhor começa a desenvolver uma musculatura espiritual. Você agora vai desenvolver músculos e não gordura. Você agora está no reino, você precisa de alimentar, como disse o apóstolo, ao invés de você tomar esse leitinho, você agora vai comer um alimento mais, né, mais forte, um alimento mais sólido, e consequentemente os desafios vão ser maiores. Mas o Senhor que te chamou, o Senhor que te tirou do mais profundo abismo, Ele é aquele que ressignifica a sua história. Deus é aquele que te chama do monturo e te faz assentar entre os príncipes. Deus é aquele que te tira do descrédito, do desvalor e faz de você um filho, uma filha de Deus. Você não é mais servo, como o próprio Senhor Jesus disse. Já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigos. Que privilégio esse nosso. Né? Já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigos. E o amigo, interessante é que o Senhor Jesus não é aquele amigo que vai te trair. Não é aquele amigo que tem inveja de você. Não é aquele amigo que vai negociar valores para te derrubar. Não é aquele amigo que vem para trapacear você. Mas o nosso Senhor Jesus é aquele que vem para te amparar, para te levar para o alto, para te ajudar a vencer. É aquele que te fortalece, é o que te anima, é aquele que te bota para cima. É aquele que veio para dar a sua própria vida no seu lugar, para saber o quanto você é importante para Deus. Né? Então, isso é algo que nós precisamos internalizar, nós precisamos viver isso. Eu preciso viver, eu preciso sentir, eu preciso comer essa palavra, assim como disse Davi, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por em terra sedenta. Né? Então, não dá mais para brincar, não dá mais para viver na superficialidade. Né? Não dá para viver na superficialidade. Nós precisamos saber que fomos chamados pelo próprio Deus, nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para viver o exponencial de Deus. Só que a gente quer viver o exponencial e não sabe que tem um preço. Não é verdade, Michele? A gente pede logo, Senhor, não sei se você ouviu já essa expressão, porque eu moro em Brasília hoje, vai fazer 16 anos, né? Mas eu nasci e me criei lá no Nordeste, então lá, aí o pessoal fazia assim uma oração assim, Senhor, aplane os caminhos tortuosos, despedaça as portas, tem até esse versículo na Bíblia, né? Da Isaías, despedaça as portas de ferro e os ferrolhos de bronze. Mas a gente não sabe que nós fomos chamados para isso. Certo? Para atravessar esses processos, para passar por esses processos. Jesus ressuscitou Lázaro para nos ensinar que nós precisamos ressuscitar esse Lázaro que está dentro de nós. E muitas vezes nós precisamos ressuscitar o Lázaro que está na vida do outro, está na vida do nosso irmão. Né? O Lázaro que muitas vezes é a desesperança, esse Lázaro que muitas vezes é a falta de fé, é o Lázaro que é a autoestima que está baixa, é o Lázaro que nós precisamos ressuscitar e dar uma sacudida, irmã. Tem jeito para a tua vida. Irmã, tem jeito. Porque se Jesus ressuscitou Lázaro, ele vai ressuscitar esse Lázaro que está dentro de você. Né? Então, foi para isso que o Senhor nos chamou. E é isso que nós temos levado a uma proposta de intimidade com Deus. Por isso que eu digo, não tem mais tempo da gente estar vivendo na superficialidade, porque o Senhor Jesus está às portas. E nós não podemos fazer parte daquele grupo das virgens que, apesar de estarem acesas, elas não estavam preparadas. Né? Existiam as 5 virgens prudentes
e as que, né, não estavam, as imprudentes, vamos dizer assim. Elas estavam com as suas lâmpadas acesas, estavam brilhando, estavam exercendo o seu papel, mas elas não estavam preparadas para o momento, para a vinda do noivo. A vinda do noivo, né, que ia requerer muito mais. Então é isso que nós estamos precisando buscar do Senhor, né? Buscar o Espírito Santo, buscar a intimidade, buscar os segredos do Senhor para as nossas vidas. E o Salmo 25 nos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então existe um segredo que Deus vai revelar para nós. Existe algo diferente que Ele tem para você que não tem para mim. Né? Porque você é um indivíduo. Eu sou um indivíduo. Você, essa pessoa que está nos assistindo agora, é um indivíduo especial para Deus. E que Deus tem algo diferente para realizar, que só essa pessoa pode realizar. Que eu não vou poder, porque não vou poder fazer a mesma coisa, porque cada pessoa vem com as suas características próprias para exercer determinadas coisas, né? E ninguém, como o próprio Senhor Jesus diz, aquele que o Senhor me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ninguém aqui é material para ser jogado no lixo. Nós não somos lixo. Muitas pessoas têm ouvido, você não vale nada. Quantas pessoas dessas que estão nos assistindo já ouviu, você não vale nada. Você não serve para fazer isso. Sua vida não tem mais jeito. E isso leva uma pessoa à depressão. Porque existe poder nas palavras. E nós precisamos saber, nós precisamos conhecer a palavra para ter uma intimidade com Deus, para saber quem somos nós em Cristo. E é uma questão de identidade. Né? Não, eu vou rebater, eu não vou aceitar, eu não vou acatar palavras que venham da boca do homem, mas que partiu do coração do inimigo para destruir minha vida e o projeto que Deus tem para a minha vida. Né? Como disse Jó, lá em Jó 42, versículo 2, que o plano do Senhor nenhum será frustrado. Então, o plano de Deus na sua vida não será frustrado. Mesmo que o diabo tente, ele não vai destruir. Né? Então, nós precisamos tomar posse dessa palavra. E não permitir que nada, nem ninguém venha destruir, venha apagar o Espírito de Deus que está em você. Venha plantar no seu coração algo que não vem do coração de Deus. Né? Sim. Então, Michele, você me diz aí a hora de parar, viu? Porque começa a falar. Ainda temos aí uns 10, 15 minutos ainda. Ah, tá. É porque olha, quando eu começo a falar de Jesus, o negócio é sério. Então, existem promessas de Deus para a sua vida, que muitas vezes nós queremos que as respostas cheguem, assim como a gente chega no McDonald's, como a gente chega no fast food e pede um sanduíche e quer receber de imediato. Só que Deus não quer que a gente se alimente de fast food. Não quer que eu e você se alimente de sanduíche. Ele quer que você se alimente de uma coisa mais sólida. Algo que venha nos alimentar realmente. Né? E o que vem nos alimentar realmente é a palavra de Deus. Não é que a gente venha terceirizar, né? Mas nós precisamos nos alimentar da fonte, nos alimentar da palavra, dessa seiva que é a palavra do Senhor. Né? Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então é algo que não é impossível. O seu sonho não é impossível. Né? A sua dignidade não é impossível. O que você tem projetado não é impossível. Por quê? Porque a palavra do Senhor, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então é intimidade, é estarmos ligados, é essa linguagem de amor, né? O nosso Senhor Jesus tem uma linguagem de amor conosco. Ele quer estar aqui juntinho com a gente, interagindo, para que eu e você, nós possamos ser boca de Deus aqui nessa terra. Para que nós possamos, né, levar o reino. E às vezes a gente pensa assim que eu passei muito tempo da minha vida achando isso, né? Não, eu tenho que me preparar porque é lá no céu. Né? A vida eterna é lá. Não, mas vai ser bom é lá. Sim, lá vai ser muito bom. Mas nós podemos trazer, a oração do Pai Nosso nos diz isso, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Então existe algo diferente para nós. Existe algo diferente para o servo de Deus. Que nós precisamos viver, que nós precisamos experienciar para que nós possamos levar para esse mundo que está sem esperança, que está com medo, que está vivendo à margem. Né? À margem, como o cego de Jericó, que estava à margem. Mas nós precisamos estar atentos, assim como Jesus, que estava no meio da multidão, mas estava atento às vozes da minoria. Sim. Né? As vozes daqueles que estavam necessitados, como o cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas quem de nós também não já esteve lá no lugar daquele cego? Quem de nós também não já esteve à margem? Quem de nós não já foi empurrado para a margem? Muitas vezes. Não é verdade? Sim. Muitos de nós já foi empurrado, não é porque a gente quis não. Mas é porque a sociedade, os tabus, os preconceitos, os valores, até mesmo por opção de você seguir a Jesus, você muitas vezes é marginalizado, né? Marginalizado no sentido de você ser colocado à margem. Certo? Você foi colocado à margem. Mas nós temos um Deus que ouve o nosso clamor o mais profundo e o escondido do nosso coração. E que está atento, mesmo diante da multidão, ele está atento à voz do cego de Jericó, ele está atento a um toque, assim como ele percebeu o toque daquela mulher que estava há tantos anos com aquele fluxo de sangue, mas ele olha assim e diz, quem me tocou? Quem me tocou? Então saiba que o seu toque nas vestes de Jesus é percebido. A sua voz é ouvida. O seu clamor é sentido. Nós não servimos a um Deus distante. Nós servimos a um Deus pertinho, que está ouvindo, que está totalmente interessado na sua vida, que quer mudar a sua história. Que quer mudar para que você possa como diz no Salmo 84, que mesmo passando pelo deserto, né, você possa cavar poços, que você pegue do limão e faça uma limonada, né, que você pegue essas suas experiências doloridas e você possa fazer de sair um instrumento de cura para tantas outras pessoas que estão aí precisando, né, de alguém que chega e diga, eu sei, eu sinto o que você sente. Haja empatia e não subir no pedestal. Jesus não nos chamou para subir no pedestal. Ele escreveu o seu nome no livro da vida, o seu e o meu no livro da vida, não para que a gente seja melhor do que os outros, mas para que a gente vá para o mundo trazer as pessoas para também ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, muitas vezes as pessoas não vêm para a ceia por causa do pecado. Né? Então não vem, aliás, para fugir de Deus. Foge de Deus, né? Mas na verdade devia fugir do pecado. Vem para a casa do Senhor. Porque Ele está sempre pronto para limpar, para restaurar, para tirar feridas, para tirar o carrapicho, para tirar, né? Assim como a ovelha que está com sua perna quebrada, que Ele vem curar, que vem limpar, e a parábola diz que Ele pega aquela ovelha, coloca nos seus ombros,
e leva para o convívio com os outros. Ele não coloca só. Certo? Então, em nenhum momento, o Senhor quer que a gente viva disperso. Mas Ele pensa em conjunto. Né? É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o plano de Deus não mudou. É o mesmo. E por isso que nós precisamos estar nessa busca, né, na casa do Senhor. Não é porque Deus só está se for aqui dentro. Não. Mas é para que a gente possa, né, adorá-lo, carregar a bateria e depois a gente vá, né, levar essa palavra para o mundo, para que a gente seja instrumento de cura. Nosso lar seja um lugar onde existe cura, para que o seu trabalho, estou falando aqui, cada pessoa que está nos assistindo, que você faça diferença no seu ambiente de trabalho, para que as pessoas, né, para que você seja respeitada pelo seu esposo, sem você dizer uma palavra. Porque quantas mulheres aqui são desrespeitadas, são tratadas sem a menor dignidade, sem o menor respeito pelo seu esposo, porque acha que, não, você é mulher, você não vale nada. Quantas mulheres têm morrido, quantas mulheres estão vivendo muito abaixo daquilo que deveriam viver, porque, né, são vistas de uma outra forma. Mas o Senhor Jesus veio exatamente para nos levar para um outro nível, para um outro patamar. E esses problemas que eu estou abordando aqui na pandemia, eles sempre existiram. Sim, só se agravaram com a pandemia. Se tornaram mais evidentes. Não é verdade? Se agravaram, se tornaram mais evidentes. Agora é todo mundo dentro da mesma casa, todo mundo aqui se percebendo, agora eu estou sabendo que você faz isso, você faz aquilo. Enfim, que você não liga para mim, que você finge que está ouvindo, mas na verdade você está conectado com outra pessoa. Amém. Então, se tornaram evidentes, né? Se tornaram mais, é como se estava tudo escuro, e aí acendeu a luz. Né? Mas eles sempre existiram. E que nessa parada, né, esse time, para que a gente possa se perceber, que a gente possa fazer como o salmista lá do Salmo 84, que ele diz, né, bem-aventurado é aquele homem que quando passa pelo vale de Baca, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Então, nós precisamos aproveitar esse período para ressignificar. Não, aqui não vai ficar desse jeito. Minha casa não vai ficar bagunçada. Quem assistiu aquele filme, O Quarto de Guerra, eu sou admirador daquela mulher. Que ela abriu as portas e disse, olha, Satanás, aqui você não tem mais lugar na minha casa. Aqui você não tem mais vez. Né? Então, eu gosto de assistir filme e assisto com meus filhos, né? Sim. E eu assisti o Kung Fu Panda. Olha, ali exatamente o período, o que você vê, os improváveis. Né? Quem imaginaria um urso, né, sendo um lutador de Kung Fu? Não tem como. Né? É aqueles, enfim, aquilo ali é uma verdadeira aula. Eu muitas vezes estou assistindo com os meus filhos, e ele, mãe, mas a senhora não pode assistir nada que a senhora já vai tirando uma lição. Eu procuro perceber e sair. Então, apenas eu tiro a lição de que Deus age de uma forma tão peculiar que nada é impossível para você. Verdade. Né? Amém. Que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida e para a sua. Amém. O Senhor é grande. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Não duvide nunca do amor do Senhor, independente da situação que você esteja vivendo. Amém. Saiba que o Senhor te ama. E o plano de Deus é para te conduzir para um bom lugar. Os planos de Deus são planos de paz e não de mal. Confia no Senhor em todo o tempo. Porque Ele quer te levar para viver verdadeiramente o seu reino. Amém? Amém, pastora. Que palavra linda, abençoada, né?
E a pastora falou sobre pandemia, né, tempos de pandemia, né, depressão em tempos de pandemia. Uma coisa que a gente nota, né, que por causa da pandemia as pessoas tiveram que ir para casa e fazer cultos em casa. Mas aí Sim, agora as pessoas já podem ir para a igreja, elas não querem mais ir, né? Porque tá cômodo também verdade. dentro de casa, né? Minha igreja sempre foi uma igreja pequena. Eu moro aqui em Santa Catarina, a região que eu moro é considerada na minha cidade região rural, e a minha igreja é pequena. E os membros simplesmente fizeram. Foi, nós estamos eu, meu esposo, mais duas obreiras, o pastor, a pastora e os dois filhos do pastor e da pastora. As Uhum. pessoas de vez em quando aparecem para fazer uma visita, eu digo, né? Aham. Então, assim, se a gente for olhar, né, a gente desiste, né? Porque, Sim, né, eu vejo, e aí as pessoas também estão esquecendo que Deus fez a igreja, que nós precisamos congregar. Porque esse mundo aqui da internet, ele aproxima pessoas como eu vivo isso, tenho pessoas, mas ele também te afasta do sim, mundo real, né? sim, com Se certeza. você não cuidar. Então tem que ter um equilíbrio. A gente pode sim assistir culto pela internet, a gente pode assistir live, a gente pode ler devocionais, escutar devocionais, mas nós precisamos congregar, nós precisamos estar Sim, debaixo, né, de uma autoridade, né? E Deus foi o Senhor que fez. E essa parte também te ajuda a superar essa parte de depressão, parte de tristeza, né? A gente pode se permitir estar triste, mas a gente tem que reagir logo, porque é esse não aonde que vem a depressão, né? sim. E se conhecer também, né? Que eu venho tratando. Essa é a última live da série e eu confesso que eu termino ela assim, gratidão, terminei da melhor forma, porque Verdade. o Senhor me deu uma ordem para que eu desacelere por um período. E essa live é a última live que eu faço no período agora. Não sei quando o Senhor vai me liberar. Nem na meu IG, nem em páginas de amigas, que eu tenho várias aí. Então, Uhum. enquanto o Senhor não disser faz, eu não vou estar fazendo. Assim como os meus devocionais também, ainda estou fazendo, mas em breve eu vou dar uma parada. Por quê? Porque eu preciso parar, respirar, ser Sim. reabastecida, ser curada em algumas áreas que essa série de depressão mostrou para mim que eu ainda preciso ser curada e Uhum. receber o novo de Deus, porque para mim transbordar para outras pessoas eu também preciso ser cheia. Então, Sim. né, gratidão por estar encerrando uma série de lives e dizer que por um tempo eu vou parar com a pastora, que para mim é significante, porque a pastora por várias vezes me encorajou a continuar no meu chamado. Mas há momentos que a gente precisa parar, né? E nesse mundo da Sim. internet a gente tem que entender isso. Não quer dizer que eu vou É estar verdade. me afastando de Deus, não quer, pelo contrário, Ele está me chamando exatamente para mais perto dele, que eu vá para mais Amém. perto, para mais a presença dele, para que eu possa ser cheia, né? Porque quando a gente é curado, a gente tem autoridade para falar daquilo. Eu só pude fazer essa Sim. série porque eu já passei pelo processo. Sim. Porque senão É eu não teria verdade. autoridade nenhuma para vir aqui falar de depressão. Qualquer pessoa pode pegar textos prontos na internet e falar sobre depressão, mas não, eu falei durante 30 dias o que eu vivi, o que eu passei. Eu não falei, não dei caminho de cura, nada para ninguém. Eu falei o que eu passei, para que as pessoas se identificassem com as minhas palavras e vissem, será que eu estou passando por isso? Será que eu preciso Sim. buscar cura? Será que eu preciso buscar ajuda? E cada mulher que eu trouxe aqui, eu tive o cuidado de que fossem psicólogas ou que estão estudando. A pastora é pastora, mas é formada em Psicologia pastoral. neuropsicologia pastoral Psicologia pastoral. que tem um conhecimento para falar com propriedade, né? Para que as pessoas não trouxe pessoas aqui que falaram do seu achismo, mas que falaram com propriedade, porque a intenção é que as pessoas entendam e busquem ajuda. Talvez você Sim. não esteja passando por isso, mas tem alguém do teu lado que está passando e você precisa entender como é,
atuar com essa pessoa, né? Agir com essa pessoa. Porque as pessoas não Verdade. sabem também. Então, essa foi a minha intenção. E eu agradeço, né? Agradeço a Deus, agradeço a todo mundo que me apoia e agradeço por poder estar encerrando essa série de lives com a pastora, né? E dizendo aqui que não é uma parada porque né, uma parada necessária que eu vou dar para que eu possa me encher mais de Deus, para que eu possa transbordar, porque tudo que é feito, tudo que eu faço aqui é com muito carinho, com muito zelo, é organizado um mês antes, é tudo programado, dá trabalho e é feito com muito amor, com muito carinho e com muito zelo por Deus também. Então, eu tenho que entender também que eu preciso dar um tempinho para que eu possa continuar nessa caminhada, né? Aham. Então, eu agradeço Entendi, e tá terminando viu, a Michele? pastora. Amém. Então, eu quero te agradecer pela honra que você me concedeu de estar aqui falando, né, dessa experiência. Na verdade, eu falei também de experiências como pastora. Fui estudar psicologia pastoral exatamente para ter a condição de atender melhor as pessoas, né? Então, que Deus abençoe você, que Amém. você seja essa videira, né? Como, lógico, a videira verdadeira é o Senhor, mas que você seja essa videira que possa dar frutos. Amém. Frutos para todos aqueles que chegarem perto de você, que possam perceber, que possam desfrutar da sombra e do fruto. Amém? Então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu Deus. ministério, a cada uma das irmãs que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, que o Senhor te abençoe poderosamente. Aonde quer que você coloque a planta do seu pé, que você faça a diferença. Amém. Dá tempo ainda de orar? Dá, ia pedir agora para a pastora encerrar orando por essas mulheres que estão. Conceição hoje chegou no finalzinho, Conceição. Depois você assiste lá, vai ficar salvada no IG. Ela acompanhou todas as séries, todas as lives ao vivo e hoje ela chegou no finalzinho, mas depois você assiste, Conceição. Vai ficar salva. Amém, pastor. Esteja orando, abençoando essas mulheres, esses homens também, que eu vi homens entrando aqui, né? Ah, foi? Que bom. Tá bom? Então vamos orar. Santo Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, Deus de amor, Deus de poder, Deus de milagre, Deus de vitória. Estamos aqui, Senhor amado, neste momento, apresentando cada mulher, cada homem que nos assistiu nesta noite. Que o Senhor os visite, Senhor, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido e vai ressignificando vidas nesta noite, Senhor amado. Que o Senhor venha trazer o sentido de propósito que o Senhor tem para cada um deles. Que o Senhor venha colocar no seu coração, na sua mente, Senhor amado, o teu viver. Que o Senhor possa colocar no coração de cada um, ó Pai, o teu amor. Que o Senhor possa colocar no coração de cada um, ó Pai, o sentido da vida, a alegria de viver, a alegria de te servir, a alegria de ser um verdadeiro filho do Senhor. Ó Deus, vai, Senhor, visitando a cada um neste momento, vai suprindo as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Senhor amado, que hoje seja um dia diferente, que a partir de hoje, Senhor, histórias sejam transformadas, histórias sejam mudadas, Senhor, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que quando profere uma palavra, aquela história é mudada. Senhor, que a tua palavra seja soprada no espírito de cada um de nós que aqui estamos, na mente de cada um de nós, ó Pai, e vai dando uma nova mente, vai dando um novo viver, que nós possamos experimentar o novo de Deus em nossas vidas, o exponencial de Deus em nossas vidas, para o louvor, a honra e a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastora. Deus te abençoe. Abençoe sua casa, seu ministério, né? Sua vida, sua Amém. família. Né? Eu sempre oro pela pastora, pela família. E, né? Deus abençoe seu ministério. E muito obrigada mais uma vez por ter dito sim. Né? Eu que agradeço. É com muita alegria que eu aceitei e estou aqui a seu dispor. Tá bom, Michele? E de cada uma dessas pessoas que, se depois quiserem entrar em contato comigo, estou aqui totalmente a serviço do mestre. Amém. Beijo no coração de todos. Boa noite. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Muito obrigado. Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês.
Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau.